A pandemia decorrente da Covid-19, uma realidade nova e complexa na história recente do país, ampliou problemas sociais, em especial quanto às desigualdades. Por essa razão, muitas organizações da sociedade civil se mobilizaram para apresentar apoio, informações e soluções emergenciais para a crise. O grupo de pesquisa Ressoci, vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, mapeou algumas dessas ações no repositório Mobiliza Covid. Esse projeto de iniciação científica que apresento agora buscou detalhar nesse levantamento as ações destinadas especialmente às mulheres e também aquelas que, ainda que não fossem apenas para elas, tiveram como público principal essas mulheres. Nessa situação de restrições e aumento dos problemas sociais, econômicos e de saúde, o problema se tornou ainda mais crítico para pessoas mais vulneráveis, como no caso das mulheres, cujo papel social de cuidadoras é cultural e socialmente tão arraigado. Para levantar como as mobilizações poderiam ser destinadas a elas, foi preciso entender as necessidades dessas mulheres no contexto da pandemia, como as mobilizações apresentaram suas propostas de soluções e como se deu a visibilidade para elas nessas mobilizações. Esta pesquisa buscou analisar o levantamento das ações existentes e, a partir disso, por palavras-chave como mulheres, para elas, feministas, mães, filhas e outras combinações desse enquadramento, como mulheres negras, jovens negras, juristas feministas. Com os dados, observamos os elementos que pudessem vincular a ideia de que as ações eram destinadas às mulheres ou promovidas por elas, desde o nome da ação até outros elementos descritivos e textuais que nos permitissem enquadrar a ação como destinada a elas. O levantamento apontou que das 368 mobilizações da sociedade civil, 21,73% foram destinadas às mulheres, o que nos permitiu compreender muitas vezes como essas mulheres são também denominadas e atendidas em suas necessidades para além da questão de gênero, mas principalmente a partir dos papéis sociais a elas impostos, como cuidadoras ou mães, por exemplo. A pesquisa observou que a maior parte das mobilizações para elas se concentrou no problema da fome e em repertórios tradicionais, como doação de alimentos. Por outro lado, petições online, iniciativas e várias outras ações, as lives e outras iniciativas, apontaram a busca por outros tipos de repertório não tão tradicionais. A interface entre ações de indígenas, quilombolas e mulheres do campo reforçou também a questão da interseccionalidade, tão presente no contexto das mulheres. Um dos principais objetivos do trabalho é possibilitar que esses dados possam subsidiar pesquisas futuras que busquem compreender o impacto e as soluções de políticas para as mulheres, especialmente no contexto da pandemia. Os movimentos sociais também reverberam preconceitos sociais e apontam os riscos de se perder a necessária perspectiva de gênero em situações sociais extremas, destacando como o olhar diferenciado a pessoas vulnerabilizadas pode facilitar o enquadramento e a apresentação de ações coletivas. A partir dessa pesquisa, abrem-se diversas agendas, não apenas para olhar os diferentes tipos de mobilização no contexto da pandemia, como também os diferentes tipos de atores envolvidos e como esses atores foram tratados nos enquadramentos apresentados, nos resultados alcançados e nas interações entre si, nas interações entre as redes desses atores. No caso específico das mulheres, abre-se a possibilidade de entender melhor como a perspectiva de gênero se faz presente nos diversos tipos de movimentos sociais e de como esses movimentos atuaram, de como as redes desses movimentos atuaram em ações específicas, uma agenda que eu mesmo avancei na monografia como continuidade deste projeto de iniciação científica.